Um milionário retorna de uma longa viagem e encontra sua filha pequena pedindo comida na rua, vestida com o presente que ele enviara de longe. Ao correr até ela, descobre que sua mansão virou ruína. Abandono, vício e silêncio corroendo tudo. Entre gritos, estilhaços e ameaças, ele toma uma decisão irreversível: levar a menina e recomeçar do zero. Mas o que deveria ser um novo começo desperta uma perseguição sombria, onde proteger a infância se torna questão de sobrevivência. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva castigava as ruas de Gramado, na Serra Gaúcha, quando o carro executivo de Augusto Vasconcelos atravessou a avenida principal. Após 3 meses comandando a expansão internacional de suas vinícolas pela Europa, o empresário finalmente voltava para casa. O motorista reduziu a velocidade ao entrar no bairro arborizado onde ficava a mansão dos Vasconcelos, uma imponente construção de pedra e madeira que se destacava entre os pinheiros. "Está ansioso para rever sua família, senhor?" perguntou Josué, o motorista de confiança, ajustando o retrovisor. Augusto sorriu cansado. "Mais do que imagina. Não vejo a hora de abraçar minha Clarinha." Clarinha, sua filha de 7 anos, era seu mundo. Durante a viagem, enviara presentes caros, vestidos de marca e até mesmo uma boneca artesanal feita em Viena. Além disso, transferências generosas eram feitas mensalmente para a conta de Renata, sua esposa, garantindo que nada faltasse à menina. O carro avançava lentamente pela rua quando algo inusitado chamou a atenção de Augusto. Uma criança magra, com um vestido desbotado que parecia familiar, estava parada em frente à mansão do vizinho, seu Olavo, um homem conhecido por sua rabugice. Augusto apertou os olhos para enxergar melhor através da chuva. Não podia ser. "Pare o carro", ordenou, sentindo o coração disparar. Era Clarinha. Sua filha estava ali, encharcada pela chuva, batendo timidamente no portão da casa vizinha. Augusto ficou paralisado por um instante, incapaz de compreender o que via. O vestido era exatamente o que ele enviara de Milão, agora desbotado e grande demais para o corpo visivelmente mais magro da menina. Seu Olavo abriu o portão e, mesmo de longe, Augusto podia ver o escárnio em seu rosto. O vizinho gesticulava com desdém e então, num gesto de crueldade, derramou o que parecia ser café no chão, rindo enquanto fechava o portão na cara de Clarinha. "Meu Deus!" murmurou Augusto, saltando do carro sem se importar com a chuva. Ele correu como nunca, sentindo cada gota de chuva como uma agulhada de culpa. Quando alcançou a filha, Clarinha virou-se assustada, mas seus olhinhos castanhos se iluminaram ao reconhecê-lo. "Papai!" Augusto a envolveu no casaco, tomando-a nos braços. Ela estava tão leve, tão frágil. "O que você está fazendo aqui fora, minha princesa? Onde está sua mãe?" Clarinha baixou o olhar. "Mamãe está dormindo. Faz tempo. Eu estava com fome." Algo gelado percorreu a espinha de Augusto. Com a filha nos braços, atravessou a rua em direção à sua mansão. O portão principal estava entreaberto, o que já era um sinal de que algo estava errado. O jardim, antes imaculado, estava maltratado e cheio de lixo. Ao entrar na casa, foi recebido por um cheiro nauseante de comida estragada e álcool. Garrafas vazias se espalhavam pelo chão da sala de estar. O televisor ligado exibia imagens de tempestades em um documentário, a luz azulada piscando sobre os móveis empoeirados. Brinquedos quebrados de Clarinha jaziam esquecidos pelos cantos. "Josué, leve Clarinha para o carro e ligue o aquecedor, por favor", pediu ao motorista que o seguira. Clarinha se agarrou ao pai. "Não quero ficar sozinha." "Eu já volto, princesa, prometo. Só preciso falar com sua mãe." Com relutância, a menina aceitou ir com Josué, que a enrolou em seu próprio casaco. Augusto avançou pela casa, sentindo uma mistura de raiva e desespero crescer a cada passo. Na cozinha, encontrou uma pilha de louça suja infestada de moscas. A geladeira estava quase vazia. Apenas leite azedo, pão embolorado e, afixada na porta, uma conta de licoreira com um valor astronômico. Foi no quarto principal que encontrou Renata. Seus cabelos, antes brilhantes e bem cuidados, estavam oleosos e despenteados.
Usando um roupão manchado, ela estava deitada entre lençóis sujos, uma garrafa vazia ao lado da cama. Renata! Chamou ele com uma voz que mal conseguia controlar. Ela se mexeu lentamente, abrindo os olhos com dificuldade. Augusto? Você voltou antes? Não. Cheguei exatamente quando disse que chegaria. Sua voz era fria como aço. O que aconteceu aqui? Onde está o dinheiro que enviei todos os meses? Renata se levantou cambaleante, tentando arrumar o cabelo. Não é o que parece. Tive alguns dias ruins. Alguns dias? Augusto apontou para o caos ao redor. Encontrei nossa filha pedindo comida para o vizinho, Renata. Ela está magra, com um vestido desbotado que enviei há meses. Você não entende. Ela rebateu subitamente defensiva. Você não sabe como é ficar sozinha aqui. As contas, as responsabilidades... Que contas? Eu pago tudo. Enviei mais do que suficiente para vocês viverem bem por um ano inteiro. Renata desviou o olhar, seus olhos pousando momentaneamente em uma gaveta entreaberta. Augusto a alcançou antes dela, revelando várias contas de bebidas caras e joias, todas com valores exorbitantes. O que é isso? Gastou o dinheiro da nossa filha em álcool e joias? Eu precisava de algo para me sentir bem. Você não estava aqui. Augusto respirou fundo, tentando se controlar. Vi Clarinha pedindo comida ao seu Olavo. Ela estava faminta, Renata. Algo se quebrou em Renata. Seus olhos se encheram de fúria e desespero. Ela agarrou uma garrafa meio vazia e a arremessou contra a parede, estilhaçando-a em 1000 pedaços. Eu não aguento mais. Não aguento essa pressão, essa casa, essa criança sempre exigindo algo de mim. Augusto recuou chocado com a explosão. Naquele instante tomou sua decisão. Vou levar Clarinha comigo agora. E vou lutar pela guarda dela. Renata riu, um riso histérico. Você não pode. Ela é minha filha. Uma filha que você deixou passar fome enquanto gastava meu dinheiro em bebida. Augusto se dirigiu à porta. Meu advogado entrará em contato amanhã. Lá fora, o trovão cortou o céu de Gramado. Augusto atravessou o jardim em direção ao carro, onde Clarinha esperava encolhida no banco traseiro. Ao entrar no veículo, viu os olhos assustados da filha. Está tudo bem, meu amor. Vamos para um lugar quente agora. A mamãe vem também? Perguntou a menina com voz fraca. Augusto hesitou, sentindo o peso daquela pergunta inocente. Não, princesa, mamãe precisa descansar. Vamos só nós dois. Enquanto o carro se afastava, Augusto viu pelo retrovisor Renata surgir na porta, gritando algo que a chuva engolia. Naquele momento, com a mansão dos Vasconcelos ficando para trás, ele sabia que nada seria como antes. Teria que reconstruir o mundo de sua filha, peça por peça, e protegê-la de quem deveria ter sido sua protetora. Para onde vamos, senhor? Perguntou Josué. Augusto acariciou os cabelos úmidos de Clarinha, que começava a adormecer, exausta. Para o Hotel Pinheiros por enquanto. E amanhã cedo quero que você ligue para Dr. Martins. Diga que é urgente. A chuva continuava a cair mais forte agora, como se o céu também chorasse pelo que Augusto acabara de descobrir. Em seu colo, Clarinha finalmente dormia, e ele jurou a si mesmo que nunca mais deixaria sua filha desamparada. O Hotel Pinheiros, um dos mais tradicionais de Gramado, recebia poucos hóspedes naquela noite tempestuosa. A recepcionista arregalou os olhos ao ver Augusto Vasconcelos, figura conhecida na cidade, entrar carregando uma criança adormecida nos braços. Apesar da descrição característica do estabelecimento, era impossível não notar o estado da menina. Cabelos desgrenhados, vestido desbotado e uma magreza preocupante. Preciso de uma suíte, por favor. A melhor que tiverem disponível, disse Augusto, mantendo a voz baixa para não acordar Clarinha. Certamente, Sr. Vasconcelos, respondeu a recepcionista, digitando rapidamente. Gostaria que providenciássemos algo para a pequena? Talvez um lanche? Augusto olhou para a filha e assentiu grato. Sim, por favor. Uma sopa quente, um sanduíche simples e leite morno, se possível. Minutos depois, instalados na suíte presidencial, Clarinha acordou. Seus olhos percorreram o ambiente desconhecido com uma mistura de confusão e alívio. Estamos em um hotel, princesa, explicou Augusto suavemente. Vamos ficar aqui por alguns dias.
A batida na porta anunciou a chegada do jantar. Clarinha comia devagar, com pequenas colheradas da sopa fumegante, ocasionalmente soluçando entre as mordidas no sanduíche. Augusto observava cada movimento, sentindo uma dor profunda ao perceber como algo tão simples como uma refeição quente parecia extraordinário para sua filha. "Papai, a mamãe vai ficar brava?" perguntou Clarinha, sua voz quase um sussurro. Augusto engoliu em seco. "Não se preocupe com isso agora. Vamos cuidar de você primeiro." Após o banho quente, durante o qual Augusto notou com horror alguns hematomas no braço da menina, ele a ajudou a vestir um pijama emprestado pelo hotel, grande demais para seu corpo frágil. Penteou seus cabelos com cuidado, removendo os nós gentilmente. Quando finalmente a aconchegou na cama, puxando a manta até seus ombros, Clarinha parecia outra criança. "Conte uma história", pediu ela, agarrando-se ao travesseiro como se temesse que alguém o arrancasse. Augusto improvisou uma história sobre uma princesa corajosa, que após muitas aventuras, encontrava um castelo seguro e acolhedor. Quando a respiração de Clarinha finalmente se tornou profunda e regular, ele se afastou da cama e pegou seu celular. Era hora de contatar seu advogado, Dr. Ernesto Martins, um dos mais respeitados especialistas em direito familiar do Rio Grande do Sul. A conversa foi breve e objetiva. Augusto explicou a situação, a negligência encontrada, o estado da criança. O advogado, já habituado a casos complexos, foi direto. "Preciso de provas, Augusto. Fotos da casa, evidências da negligência, testemunhas, se possível." "Tenho as fotos. Tirei várias antes de sair." "Bom, vou preparar um pedido de guarda emergencial e uma ordem de proteção. Mas preciso que você venha ao escritório amanhã cedo e traga a menina. O juiz pode querer ouvi-la, dependendo do encaminhamento do caso." Quando desligou, Augusto sentiu o peso da situação. Estava prestes a iniciar uma batalha contra a mãe de sua filha, a mulher que um dia a amara. Mas olhando para Clarinha adormecida, sabia que não tinha escolha. Sentou-se à escrivaninha do hotel e começou a escrever um e-mail detalhado para Ernesto, anexando as fotos da mansão degradada e da nota de dívida da licoreira. Descreveu como encontrara a filha pedindo comida, a casa em ruínas, as evidências de alcoolismo de Renata. Solicitou expressamente divórcio, guarda emergencial e ordem de proteção. Enquanto escrevia, sentiu seu telefone vibrar várias vezes com mensagens de Renata, alternando entre súplicas, ameaças e justificativas. Ignorou todas. Por volta das 3 da manhã, Clarinha começou a se mexer inquieta na cama, murmurando em seu sono. Augusto aproximou-se preocupado. Não me deixe do lado de fora, tá frio", murmurava ela, agitada. Augusto sentou-se na beira da cama e afagou sua cabeça suavemente. "Estou aqui, meu amor. Papai está aqui." Aos poucos, Clarinha se acalmou, mas suas pequenas mãos agarraram o braço do pai com força surpreendente. "Promete que não vai me deixar lá fora de novo?" perguntou ela semi-acordada. A pergunta golpeou Augusto como um soco. "Prometo, minha princesa. Nunca mais ninguém vai deixar você na chuva." Quando ela voltou a dormir, Augusto permaneceu sentado na beira da cama, deixando silenciosas lágrimas caírem. Que tipo de trauma sua filha havia enfrentado nesses meses? O que mais Renata tinha feito além do que ele já descobrira? Ao amanhecer, Augusto foi acordado pelo toque insistente do celular. Era Renata. Relutante, atendeu. "Augusto, por favor, você precisa me ouvir." A voz dela soava mais sóbria, mas ainda trêmula. "Eu sei que errei, mas posso explicar. Esses meses foram difíceis para mim." "Difíceis para você?" cortou ele, mantendo a voz baixa para não acordar Clarinha. "E para nossa filha? Você tem ideia do que ela passou?" "Foi um momento de fraqueza. Eu mereço uma chance." "Encontrei Clarinha pedindo comida na chuva, Renata. Ela tem hematomas nos braços. Estava faminta." Um silêncio do outro lado da linha. Então, um soluço. Eu posso mudar. Posso fazer tratamento. Só me dê uma chance de provar. Já tomei minha decisão. Meu advogado entrará em contato com você ainda hoje." Enquanto se preparavam para sair, Augusto recebeu uma mensagem anônima. "Ela é minha filha também. Você não pode simplesmente levá-la. Sei onde vocês estão."
Um calafrio percorreu sua espinha. Como Renata saberia onde estavam? Olhou para a janela, checando se não havia ninguém observando. Por precaução, decidiu mudar seus planos. Em vez de ir diretamente ao escritório de Ernesto, faria um desvio. Mudança de planos, Clarinha, disse ele, tentando manter um tom animado. Vamos tomar café da manhã no caminho. Deixaram o hotel pela entrada de serviço, evitando o saguão principal. No carro, Josué parecia tenso. Senhor, há um carro estacionado do outro lado da rua desde ontem à noite. Pode não ser nada, mas... Entendi. Vamos por um caminho diferente, Josué. E se perceber que estamos sendo seguidos, avise-me. Durante o trajeto, Augusto fez uma ligação rápida para Ernesto, explicando a situação. O advogado sugeriu um restaurante discreto nas proximidades de seu escritório, onde poderiam se encontrar com segurança. O Café Serrano era um estabelecimento familiar, frequentado principalmente por trabalhadores locais. Augusto escolheu uma mesa no fundo, longe das janelas. Clarinha, ainda sonolenta, apoiou a cabeça em seu ombro. "O que vamos comer hoje, princesa?" perguntou ele, tentando distraí-la. "Posso escolher qualquer coisa?" Os olhos dela se arregalaram com a possibilidade. Claro que sim. Panquecas com chocolate? Um leve sorriso surgiu em seu rosto cansado. Panquecas com chocolate, então. Enquanto esperavam, Augusto notou o Dr. Ernesto entrar no café. O advogado, um homem de meia idade com expressão séria, caminhou naturalmente até eles, como se fosse um encontro casual. "Augusto, que surpresa te encontrar aqui", disse ele, seguindo a deixa. Então olhou para Clarinha com um sorriso gentil. Esta deve ser a Clara." Clarinha se encolheu timidamente contra o pai que fez as apresentações. "Este é um amigo do papai, Clarinha, Dr. Ernesto." O advogado puxou uma cadeira e juntou-se a eles, pedindo apenas um café. Enquanto Clarinha se distraía com suas panquecas, os dois homens conversaram em voz baixa. "As coisas se complicaram", explicou Augusto. "Renata sabe onde estamos hospedados. Recebemos mensagens ameaçadoras." "Isso pode jogar a nosso favor", respondeu Ernesto sério. "Demonstra instabilidade emocional e potencial risco para a criança. Vou adicionar isso ao pedido de proteção. Preciso encontrar um lugar mais seguro para ficarmos." "Tenho uma sugestão", disse Ernesto, baixando ainda mais a voz. "Conheço uma pousada discreta nas montanhas. Poucos conhecem. É administrada pela família da minha esposa. Vocês podem ficar lá até a audiência preliminar." Augusto assentiu, grato. "E quanto às provas adicionais?" "Já tenho um investigador verificando a vizinhança de vocês. Se houver testemunhas do comportamento de Renata nesses meses, ele as encontrará." Quando terminaram a refeição, Clarinha parecia mais animada, com um pouco de cor nas bochechas pálidas. Antes de saírem, Ernesto se abaixou para ficar na altura dela. "Clara, sei que tudo isso é muito confuso para você, mas quero que saiba que estamos todos aqui para te ajudar, ok?" A menina olhou para ele com olhos grandes e sérios, então assentiu quase imperceptivelmente. Ao deixarem o café, Augusto carregava sua filha nos braços, como se o peso dela fosse o único ancoradouro em um mundo que havia se tornado subitamente estranho e perigoso. Não sabia o que os próximos dias trariam, mas estava determinado a proteger Clarinha a qualquer custo. A pousada Araucária se escondia entre pinheiros centenários, a 20 minutos do centro de Gramado. O caminho sinuoso e estreito tornava o local praticamente invisível para quem não conhecesse sua existência. Era um conjunto de 5 chalés de madeira, cada um com vista para um pequeno lago. Perfeito para quem buscava discrição. Dona Teresa, uma senhora de 70 anos com olhos atentos e mãos calejadas pelo trabalho, recebeu Augusto e Clarinha pessoalmente. Não fez perguntas sobre as circunstâncias incomuns. Um homem rico, hospedando-se em sua modesta pousada com uma criança visivelmente abatida. Mas seu olhar compassivo dizia que compreendia mais do que revelava. "O chalé dos fundos é o mais reservado", explicou ela, guiando-os por um caminho de pedras. "Ninguém os incomodará aqui." O interior era simples, mas aconchegante. Uma sala com lareira, cozinha compacta, 2 quartos e um banheiro. Tudo impecavelmente limpo e acolhedor. Clarinha explorou o espaço timidamente, como se temesse que aquele conforto pudesse desaparecer a qualquer momento. "Gostou, princesa?"
Perguntou Augusto, observando-a tocar a colcha de retalhos coloridos sobre a cama. Ela assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. É bonito. Parece casa de história. Dona Teresa apareceu na porta com uma bandeja. Trouxe chocolate quente e bolinhos de canela. Imaginei que a pequena pudesse estar com fome. O olhar de gratidão de Augusto disse tudo. Enquanto Clarinha saboreava os bolinhos, comendo devagar como se quisesse fazer cada mordida durar o máximo possível, Augusto recebeu uma ligação de Dr. Ernesto. Encontramos algo, disse o advogado sem preâmbulos. Ou melhor, alguém. Quem? Dona Iracema, sua vizinha da Casa Azul, aquela senhora aposentada que mora sozinha. Augusto conhecia bem Dona Iracema, uma professora aposentada que vivia ao lado de sua mansão há mais de 2 décadas. Uma mulher discreta e observadora. Ela tem informações importantes e quer falar diretamente com você. Disse que guardou coisas que você precisa ver. Coisas? Que coisas? Não quis me dizer. Insiste que é assunto para o pai da menina, não para advogados. Houve uma pausa. Augusto, acho arriscado você voltar ao bairro agora. Renata pode estar vigiando. Entendo sua preocupação, mas se Dona Iracema tem algo que pode ajudar Clarinha, preciso ir. Posso pedir a Josué que organize um encontro discreto. Depois de desligar, Augusto ligou para seu motorista de confiança, instruindo-o a entrar em contato com Dona Iracema e organizar uma visita para o dia seguinte. Enquanto isso, tentaria manter Clarinha o mais confortável possível. O resto do dia transcorreu com uma calma forçada. Augusto fazia o possível para distrair a filha. Contou histórias, mostrou os pássaros que visitavam o lago, até mesmo improvisou um jogo de esconde-esconde no chalé. Clarinha respondia com alegria contida, como se temesse entregar-se completamente à felicidade. Quando a noite chegou e ele a colocou para dormir, ela fez a mesma pergunta da noite anterior. Promete que não vai me deixar sozinha? Prometo, meu amor. Estou aqui no quarto ao lado e a porta ficará aberta. É só me chamar. Após certificar-se de que ela dormia profundamente, Augusto sentou-se na pequena varanda do chalé, observando a lua refletida no lago. Seu celular vibrou novamente. Mais mensagens de Renata. Desta vez, porém, havia algo diferente. Não eram só súplicas ou acusações, mas uma fotografia. Uma imagem dele e de Clarinha saindo do café serrano naquela manhã. Como ela os encontrara? Alarmado, ligou para Dr. Ernesto, que atendeu imediatamente apesar do horário. Ela nos seguiu, Ernesto. De alguma forma, Renata soube onde estávamos. Isso é preocupante. Vou solicitar ao juiz que considere isso uma violação da ordem temporária. Enquanto isso, fique atento. Se ela descobrir onde estão agora, entendo. E quanto ao nosso encontro com Dona Iracema amanhã? Mudança de planos. Não arriscaria. Vou enviar meu assistente para trazê-la até vocês, mais seguro assim. Na manhã seguinte, Clarinha acordou com um espírito mais leve. Augusto notou que, pela primeira vez, desde que a encontrara, ela havia dormido a noite toda sem pesadelos. Um pequeno progresso que encheu seu coração de esperança. Após o café da manhã, ovos, frutas e pão caseiro trazidos por Dona Teresa, Augusto explicou à filha que receberiam uma visita. Dona Iracema, a senhora dos gatinhos? Perguntou Clarinha, com um brilho de reconhecimento nos olhos. Sim, ela mesma. Você se lembra dela? Ela me dava biscoitos quando eu ficava do lado de fora e me deixava acariciar os gatinhos dela quando chovia muito. Augusto sentiu o coração apertar. Quantas vezes sua filha havia ficado do lado de fora para que a vizinha precisasse alimentá-la? Reprimiu a raiva que crescia em seu peito e forçou um sorriso. Ela é uma senhora muito gentil e quer muito te ver. Pontualmente às 10 da manhã, um carro discreto estacionou em frente à pousada. Júlio, o assistente de Dr. Ernesto, ajudou Dona Iracema a descer. Apesar dos seus 80 anos, ela caminhava ereta, com uma dignidade que os anos não haviam curvado. Carregava uma caixa de sapatos antiga, amarrada com um barbante. Ao ver Clarinha, seus olhos cansados se iluminaram. Minha pequena, disse ela abrindo os braços. Para surpresa de Augusto, Clarinha correu para o abraço da senhora, sem a hesitação que demonstrava com outros.
Era evidente que um vínculo especial existia entre elas. Depois de alguns momentos de conversa leve, durante os quais Dona Teresa providenciou chá e biscoitos para todos, Augusto pediu a Júlio que levasse Clarinha para conhecer os peixes do lago, dando-lhes privacidade para conversar. Quando ficaram a sós, Dona Iracema desamarrou o barbante da caixa. Senhor Vasconcelos, não sou de me meter em assuntos alheios. Vivi o suficiente para saber que cada casa tem sua cruz, mas há coisas que não se pode ignorar, especialmente quando envolvem uma criança. Ela abriu a caixa, revelando seu conteúdo. Diversas fotografias, recortes de papel com datas e horários anotados e um pequeno gravador antigo. Começou cerca de 2 semanas depois da sua partida, explicou ela, remexendo os materiais. Notei Clarinha no jardim sozinha até tarde da noite. Pensei que fosse algo pontual, mas se repetiu e piorou. Ela mostrou a primeira foto. Clarinha encolhida sob uma árvore no jardim dos Vasconcelos, abraçando os próprios joelhos sob uma chuva fina. Isso foi em abril. Chovia não muito forte, mas o suficiente para uma criança se molhar. Ela ficou lá por 2 horas. Eu a chamei. Dei chocolate quente e biscoitos, deixei brincar com meus gatos. Quando perguntei por que estava lá fora, ela disse que mamãe tinha visitas e não queria barulho. Mais fotos surgiram. Clarinha dormindo num banco do jardim, com apenas um casaco fino para se proteger do sereno noturno. A menina tentando alcançar frutas de uma árvore vizinha. Clarinha sentada na calçada, olhando longamente para a rua, como se esperasse alguém que nunca chegaria. Comecei a registrar tudo. Datas, horários, condições. Não sabia se algum dia seria útil, mas meu coração de professora não me permitia ignorar. Então, Dona Iracema pegou o pequeno gravador. Isso talvez seja o mais importante. Sua esposa vinha me visitar ocasionalmente, beber chá, desabafar. Acho que se sentia só. Nas últimas semanas comecei a gravar nossas conversas. Ela apertou o play. A voz de Renata, ligeiramente embriagada, preencheu o ambiente. É tão difícil, Dona Iracema. Augusto me deixou aqui com essa responsabilidade toda. Uma boca a mais para alimentar, uma criança exigindo atenção o tempo todo. Eu não nasci para isso, sabe? Eu era modelo, tinha uma carreira promissora antes de engravidar. Dona Iracema avançou a gravação. Ontem tive que mandá-la para fora de novo. Trouxe um amigo para casa, estávamos conversando, bebendo, e ela não parava de interromper. O que eu podia fazer? Crianças precisam aprender limites. Augusto fechou os olhos, sentindo náusea. Quem era aquela mulher na gravação? Certamente não a Renata que conhecera, com quem se casara, que jurara amar e proteger sua filha. Há mais, disse Dona Iracema, hesitante. Coisas que demonstram que havia homens na casa, frequentemente, e que Clarinha era tratada como um estorvo. Por favor, me mostre tudo, pediu Augusto, a voz embargada. Preciso saber exatamente o que acontecia. Durante a hora seguinte, Dona Iracema apresentou suas evidências meticulosas, fotos de carros desconhecidos na garagem dos Vasconcelos, horários de chegada e saída de visitantes, gravações de Renata falando sobre diversão merecida e como era injusto estar presa a uma criança. A mais perturbadora das evidências era um vídeo tremido, feito do jardim de Dona Iracema, mostrando Clarinha sentada na varanda durante uma tempestade, encharcada, enquanto luzes e música vinham do interior da casa. Isso foi há 3 semanas, explicou a idosa. Tentei chamá-la, mas ela estava com medo de desobedecer à mãe. Disse que tinha sido malcriada e precisava aprender a lição. Só consegui convencê-la a vir para minha casa quando começaram os relâmpagos. Augusto mal conseguia controlar sua respiração. Cada nova revelação era uma punhalada. Como não percebera os sinais? Como confiara tão cegamente? Senhor Vasconcelos, disse Dona Iracema, colocando uma mão enrugada sobre a dele. Sei que isso é doloroso, mas há algo que precisa entender. Sua filha nunca perdeu a esperança. Mesmo nos piores dias, ela dizia, meu pai vai voltar. Essa certeza a manteve forte. Pela janela, Augusto observou Clarinha à beira do lago, rindo, enquanto Júlio lhe mostrava como jogar pedrinhas na água. Aquela risada inocente, sobrevivendo apesar de tudo, era ao mesmo tempo seu consolo e sua maior dor.
Dona Iracema, a senhora salvou minha filha, disse ele finalmente, e agora vai nos ajudar a mantê-la salva. Posso contar com a senhora como testemunha no tribunal? A idosa endireitou os ombros, seu olhar ganhando uma firmeza surpreendente. Estarei lá. Por Clarinha, enfrentaria o diabo em pessoa. Quando Júlio e Clarinha retornaram, a menina correu animada para mostrar uma pequena pena azul que encontrara. Olha, papai, Júlio disse que é de um gralha azul. É de sorte. Augusto abraçou a filha com força, inspirando o cheiro de seus cabelos, sentindo sua pequenez contra seu peito. Sim, meu amor, é de muita sorte. E sabe de uma coisa? Nossa sorte está mudando. Naquela tarde, após a partida de Dona Iracema, Augusto enviou todas as evidências digitalizadas para Dr. Ernesto, que respondeu imediatamente. Isto muda tudo. Com estas provas podemos solicitar a guarda definitiva sem direito a visitas. Estou preparando os documentos agora mesmo. Augusto olhou para Clarinha, que desenhava tranquilamente na mesa da cozinha. Percebeu que pela primeira vez em dias, ela não olhava constantemente para a porta. Não verificava se ele ainda estava por perto. Um pequeno sinal de que começava a se sentir segura. Mas a batalha estava apenas começando. E Augusto sabia que Renata não desistiria facilmente. O Fórum de Gramado era um prédio imponente de pedra e vidro, contrastando com a arquitetura bávara predominante na cidade. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto turistas passeavam despreocupados pelas ruas enfeitadas com flores, Augusto estacionava seu carro a uma distância discreta da entrada principal. "Lembra do que conversamos, princesa?" perguntou ele, virando-se para Clarinha no banco traseiro. A menina assentiu, ajustando o vestido azul marinho que Dona Teresa havia comprado especialmente para aquele dia. Seus cabelos, agora brilhantes e bem penteados, estavam presos em uma trança elaborada, obra das mãos habilidosas da proprietária da pousada. "Só preciso contar a verdade para a moça que vai conversar comigo", repetiu Clarinha séria. "E não preciso ter medo." "Exatamente. A doutora Luciana é muito gentil. Ela só quer saber como você está e como eram as coisas em casa antes de eu voltar." Doutor, Ernesto havia explicado que antes da audiência com o juiz, Clarinha seria entrevistada por uma psicóloga forense. O relatório desta profissional seria crucial para o caso. Quando chegaram à sala de espera designada, Augusto sentiu seu estômago contrair. Era tudo tão frio, tão formal, um ambiente intimidador para uma criança que já havia passado por tanto. Mas, para sua surpresa, a psicóloga, doutora Luciana Costa, transformara sua sala num espaço acolhedor, com almofadas coloridas no chão, brinquedos cuidadosamente dispostos e desenhos de outras crianças nas paredes. "Olá, Clara", disse a psicóloga com um sorriso caloroso, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Que vestido bonito você está usando hoje." Clarinha olhou para o pai buscando segurança e então sorriu timidamente para a mulher. "Obrigada. A Dona Teresa que comprou para mim." "Senhor Vasconcelos", a psicóloga dirigiu-se a Augusto. "Nossa conversa deve durar aproximadamente 1 hora. O senhor pode esperar aqui fora, e prometo que cuidarei bem da Clara." Augusto assentiu, apertando levemente a mão da filha antes de soltá-la. "Estarei bem aqui, princesa, a 1 passo de distância." Ver sua filha desaparecer por aquela porta foi uma das coisas mais difíceis que Augusto já experimentara. Os 60 minutos seguintes pareceram uma eternidade. Ele alternava entre caminhar pelo corredor, revisar mentalmente os documentos com Ernesto e checar compulsivamente o relógio. Quando a porta finalmente se abriu, Clarinha saiu segurando um desenho. Seu rosto estava sereno, sem sinais de estresse ou angústia. "Papai, olha o que eu desenhei", exclamou ela, mostrando uma casa com pessoas de mãos dadas e um sol sorridente no canto. "Está lindo, meu amor." Doutora Luciana fez um gesto discreto para Augusto. "Senhor Vasconcelos, podemos conversar um instante enquanto Clara termina de colorir seu desenho aqui na antessala? Minha assistente ficará com ela." Uma vez a sós, a psicóloga assumiu uma postura profissional. "Senhor Vasconcelos, preciso ser direta. O que sua filha me contou é extremamente preocupante. Clara demonstra sinais claros de negligência prolongada e possivelmente abuso emocional." Augusto sentiu a garganta fechar.
Falou sobre ficar do lado de fora? Sim, entre outras coisas. Mencionou ficar quietinha quando mamãe tinha amigos, esperar no jardim até os gritos pararem e ter que se esconder no armário quando o homem bravo vinha. A psicóloga consultou suas anotações. Clara também exibe comportamentos típicos de crianças traumatizadas. Sobressalta-se com sons altos, especialmente de vidro quebrando, verifica constantemente se tem permissão para comer ou beber e tem medo intenso de ser abandonada. Meu Deus! Há outro elemento significativo, continuou a psicóloga. Quando perguntei onde ela se sente segura, Clara respondeu sem hesitar: com o papai e com a dona Iracema. Mencionou também que, só com o papai, não precisa ter medo de dormir. Augusto cobriu o rosto com as mãos, lutando contra as lágrimas. Sr. Vasconcelos, vou ser absolutamente clara no meu relatório ao juiz. Na minha avaliação profissional, Clara deve permanecer sob sua guarda. A reintrodução da mãe deve ser gradual e supervisionada. Após a avaliação psicológica da Sra. Vasconcelos e evidência de tratamento adequado para seus problemas. Obrigado, doutora. Antes de deixarem o fórum, Dr. Ernesto os encontrou no corredor. Seu rosto normalmente sério mostrava sinais de otimismo. Boas notícias. O juiz Mendes aceitou todas as nossas evidências, incluindo os materiais da dona Iracema. A audiência preliminar será amanhã às 9. Ele fez uma pausa, olhando para Clarinha, que brincava distraidamente com seu desenho. Augusto, preciso alertá-lo. O advogado que Renata contratou, Dr. Vinícius Taborda, tem uma reputação difícil. Ele vai jogar pesado. Estou preparado, respondeu Augusto determinado. Farei o que for necessário. Durante o caminho de volta à pousada, Augusto recebeu uma ligação de Josué, seu motorista. Senhor, acho que deveria saber. Há um carro suspeito rondando a pousada Araucária desde ontem. Já passei a informação para o doutor Ernesto, mas achei melhor avisá-lo pessoalmente. Tem certeza que é alguém nos vigiando? Quase certeza. É um Honda Civic prata, sem identificação. Passa lentamente, estaciona por alguns minutos e depois vai embora. Já retornou 3 vezes. Augusto olhou para Clarinha, que havia adormecido no banco traseiro, exausta pelo dia emocionalmente intenso. Obrigado pelo aviso, Josué. Fique atento. Se notar qualquer movimentação mais suspeita, chame a polícia imediatamente. Ao chegarem na pousada, Augusto explicou a situação para Dona Teresa, que assentiu gravemente. Não se preocupe. Meu filho é delegado em Canela. Já pedi para ele mandar uma viatura fazer rondas discretas por aqui. Naquela noite, após colocar Clarinha para dormir, Augusto permaneceu vigilante. Cada ruído na floresta ao redor da pousada o fazia sobressaltar-se. Por volta das 2 da manhã, faróis iluminaram brevemente a janela do chalé. Augusto espiou cautelosamente através da cortina e vislumbrou um carro prata, estacionando a cerca de 100 metros da pousada. Seu coração disparou quando viu uma figura saindo do veículo. Mesmo na penumbra, reconheceu os contornos de Renata. Ela caminhava hesitante em direção aos chalés, parando ocasionalmente, como se estivesse procurando o correto. Augusto pegou o celular, pronto para ligar para a polícia, quando viu as luzes de uma viatura se aproximando silenciosamente. 2 policiais abordaram Renata, que gesticulava agitadamente. Após alguns minutos de conversa, ela foi escoltada de volta ao seu carro e, aparentemente sob ordem dos policiais, partiu. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Dona Teresa entregou a Augusto um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Encontrei isso pendurado no gradil da pousada hoje cedo, explicou ela. Tem o cheiro daquele perfume francês caro que só consigo sentir quando passo em frente às lojas de luxo. Augusto abriu o pacote com cautela. Dentro havia uma caixinha de bombons artesanais e um bilhete escrito à mão. Mamãe está aqui. Sempre vou encontrar você. Um calafrio percorreu sua espinha. Tirou uma foto com o celular e enviou imediatamente para Dr. Ernesto com a mensagem. Mais uma violação da ordem. Renata esteve aqui ontem à noite e deixou isso. O advogado respondeu prontamente. Documentando tudo para o juiz. Isto é bom para nós, ruim para ela. Mas redobrem os cuidados. A audiência preliminar estava marcada para as 9 da manhã.
Augusto decidiu que seria mais seguro sair bem cedo da pousada e seguir um caminho alternativo até o fórum. Clarinha, sentindo a tensão, estava quieta e pensativa durante todo o trajeto. "Vai ficar tudo bem, princesa", assegurou Augusto, segurando sua mãozinha. "É só uma conversa com o juiz para decidir onde você vai morar." "E se eu tiver que voltar para casa com a mamãe?" perguntou ela, sua voz quase inaudível. A pergunta atingiu Augusto como um golpe físico. "Isso não vai acontecer, Clara. Prometo a você. De hoje em diante, nós sempre ficaremos juntos." O fórum estava mais movimentado do que no dia anterior. Augusto notou olhares curiosos seguindo-os. Afinal, os Vasconcelos eram conhecidos em Gramado e rumores sobre a separação já deviam estar circulando. Dr. Ernesto os esperava na entrada da sala de audiências. Ao seu lado, Dona Iracema, impecavelmente vestida em um tailleur azul petróleo, que parecia ter sido guardado para ocasiões especiais, parecia determinada apesar da idade avançada. "Bom dia, Sr. Vasconcelos", cumprimentou ela. Então se abaixou para Clarinha. "Bom dia, pequena. Que vestido mais bonito." Clarinha sorriu, reconhecendo a aliada. "Obrigada, Dona Iracema. A senhora também está bonita." Ernesto puxou Augusto para um canto. "Renata já está lá dentro com o advogado dela. Só para você estar preparado. Ela está diferente. Parece ter se transformado da noite para o dia." "Como assim?" "Cabelo arrumado, maquiagem discreta, roupa formal. Nada de excessos. Parece a imagem perfeita de mãe responsável." Augusto sentiu um gosto amargo na boca, uma fantasia conveniente. "Exatamente. Mas não se deixe abalar. Temos as evidências do nosso lado." A sala de audiências era menor e mais informal do que Augusto imaginara. O juiz Henrique Mendes, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhar perspicaz, ocupava uma mesa elevada. 2 representantes do Conselho Tutelar estavam presentes, além de uma assistente social. Quando Augusto entrou com Clarinha, seus olhos encontraram os de Renata pela primeira vez desde aquela noite tempestuosa. Ela estava, como Ernesto alertara, completamente transformada. O cabelo preso em um coque elegante, vestido comportado, nenhum sinal da mulher desgrenhada e alcoolizada que deixara dias atrás. Clarinha se encolheu instantaneamente ao ver a mãe agarrando-se à mão do pai. "Bom dia a todos", começou o juiz. "Esta é uma audiência preliminar no caso de guarda da menor Clara Vasconcelos. Estamos aqui para determinar a custódia temporária, enquanto o processo segue seus trâmites normais." Doutor Ernesto foi o primeiro a apresentar o caso, expondo metodicamente as evidências. As fotografias da casa negligenciada, os depoimentos de Dona Iracema, as gravações incriminadoras, o relatório da psicóloga e, por fim, as recentes violações da ordem de restrição. "Meritíssimo", concluiu ele. "Os fatos são claros e incontestáveis. A senhora Vasconcelos demonstrou negligência grave e continuada, expondo a menor a situações de risco físico e emocional. O senhor Vasconcelos oferece estabilidade, segurança e já iniciou acompanhamento psicológico para ajudar Clara a processar seus traumas." Em seguida foi a vez de Dr. Vinícius, o advogado de Renata, um homem de terno impecável e sorriso calculado. "Meritíssimo, não contestamos que houve lapsos no cuidado maternal. No entanto, o contexto é essencial. Minha cliente enfrentou uma depressão severa, agravada pelo abandono emocional por parte do Sr. Vasconcelos, que a deixou sozinha por meses enquanto viajava pelo mundo." Augusto sentiu o sangue ferver. Abandono? Ele enviara dinheiro mais que suficiente, ligava diariamente. "A senhora Vasconcelos já iniciou tratamento psicológico e está abstêmia há 1 semana. Ela reconhece seus erros e pede apenas uma chance de demonstrar que pode ser a mãe que Clara merece." O juiz ouviu atentamente ambos os lados, ocasionalmente fazendo anotações. Quando os advogados terminaram, ele se dirigiu diretamente a Augusto e Renata. "Senhor Vasconcelos, por que o senhor demorou tanto tempo para retornar, sabendo que tinha uma filha pequena em casa?" Augusto engoliu em seco. "Meritíssimo, estive expandindo nossos negócios na Europa. Era uma oportunidade crucial para a empresa, mas mantinha contato diário por videochamadas.
Enviava presentes regularmente e transferia valores substanciais para assegurar o bem-estar de minha família. Jamais imaginei que Renata pudesse negligenciar nossa filha desta forma. O juiz assentiu, então se voltou para Renata. Senhora Vasconcelos, a senhora admite ter deixado sua filha do lado de fora da casa, exposta a intempéries, enquanto recebia visitas? Renata baixou o olhar, uma lágrima estrategicamente caindo. Eu não estava bem, meritíssimo. A solidão, a pressão. Cometi erros terríveis que nunca poderei apagar, mas estou me tratando agora. Amo minha filha mais que tudo e imploro por uma chance de consertar as coisas. Após ouvir também o testemunho emocionado de Dona Iracema e analisar o relatório da psicóloga, o juiz pediu alguns minutos para deliberar. Enquanto aguardavam, Augusto notou Clarinha olhando fixamente para as próprias mãos, evitando a qualquer custo o olhar da mãe. Quando o juiz retornou, sua expressão era grave. Considerando as evidências apresentadas e, acima de tudo, o bem-estar da menor, concedo a guarda provisória ao Sr. Augusto Vasconcelos. A senhora Renata Vasconcelos poderá ter visitas supervisionadas, uma vez por semana, nas dependências do Fórum, mediante avaliação psicológica e comprovação de tratamento contínuo. Augusto sentiu um alívio imenso, enquanto Renata cobriu o rosto com as mãos. Adicionalmente, continuou o juiz, mantenho a ordem de restrição. Senhora Vasconcelos, a senhora está proibida de se aproximar a menos de 200 metros do Sr. Vasconcelos ou da menor fora dos horários de visita estabelecidos. Novas violações resultarão na suspensão total do direito de visitas. Ao saírem da sala, Clarinha finalmente levantou o olhar e perguntou com voz trêmula: Isso significa que posso ficar com você, papai? Augusto se ajoelhou, ficando na altura dos olhos dela. Sim, meu amor, você vai ficar comigo. E vamos construir uma vida nova juntos, eu prometo. Enquanto caminhavam para a saída, Augusto sentiu o olhar de Renata queimando em suas costas. Não precisava se virar para saber que aquilo estava longe de acabar. A primeira batalha estava vencida, mas a guerra pela segurança e felicidade de Clarinha apenas começava. A chuva fina que caía sobre gramado parecia limpar o ar, trazendo consigo o cheiro característico de terra molhada e pinheiros. Havia-se passado uma semana desde a audiência preliminar, e Augusto finalmente sentia que podia respirar um pouco mais aliviado. Com a guarda provisória garantida, ele decidiu que era hora de proporcionar a Clarinha um lar permanente. Não poderiam continuar na pousada indefinidamente. O que acha desta casa, princesa? Perguntou ele, mostrando fotos no tablet enquanto tomavam café da manhã no chalé. Clarinha inclinou-se para ver melhor. Era uma casa de madeira com varandas amplas, cercada por um jardim exuberante, próxima a um pequeno riacho. Não tinha o luxo da mansão onde moravam antes, mas emanava aconchego e segurança. Tem árvores para subir? Perguntou ela, seus olhos brilhando com interesse. Augusto sorriu. Muitas. E tem um balanço pendurado naquela maior, vê? Além disso, tem um riacho onde podemos ver peixinhos. Podemos ir ver hoje? Claro que sim, na verdade já combinei com a corretora para nos encontrar lá em 1 hora. Enquanto se preparavam para sair, Augusto recebeu uma ligação de Dr. Ernesto. Augusto, tenho algumas atualizações. Primeiro, a polícia registrou formalmente as violações da ordem de restrição. Segundo, Renata passou pela avaliação psicológica determinada pelo juiz. E como foi? Houve uma pausa do outro lado da linha. Surpreendentemente, bem. Segundo o laudo, ela demonstra genuíno arrependimento e comprometimento com o tratamento. O psiquiatra diagnosticou depressão grave e dependência alcoólica, mas destacou que ela está seguindo o tratamento rigorosamente. Augusto franziu o senho. Você acha que é sincero ou só uma estratégia para recuperar a guarda? Difícil dizer. Pessoas mudam quando enfrentam consequências severas. Mas lembre-se, mesmo se ela realmente estiver se recuperando, isso não apaga o que Clarinha passou. Certamente não. E quanto à primeira visita supervisionada? Marcada para sexta-feira, às 14h, no fórum, uma assistente social e um psicólogo infantil estarão presentes. Você não é obrigado a ficar na sala, mas precisa levar Clarinha. Após desligar,
Augusto sentou-se ao lado da filha, que amarrava os cadarços dos novos tênis que haviam comprado juntos. Clara, preciso te contar uma coisa. Na sexta-feira, você vai ter um encontro com a mamãe. As mãozinhas da menina pararam o que faziam e seus olhos se ergueram apreensivos. Eu tenho que ir? Sim, meu amor. O juiz decidiu que você deve ver sua mãe uma vez por semana. Mas não se preocupe, eu estarei lá. E também haverá outras pessoas para garantir que tudo corra bem. Clarinha baixou o olhar, pensativa. A mamãe ainda está brava comigo? A pergunta partiu o coração de Augusto. Não, Clara. Mamãe nunca deveria ter ficado brava com você. Nada do que aconteceu foi sua culpa. Ela vai me levar embora? Não, princesa. Você vai continuar morando comigo. Este encontro é só para vocês conversarem um pouquinho e depois voltamos para casa juntos. Prometo. Clarinha assentiu, não totalmente convencida, mas confiante o suficiente na palavra do pai para continuar amarrando os cadarços. A casa à beira do riacho era ainda mais encantadora pessoalmente. Cercada por araucárias centenárias, oferecia privacidade sem isolamento. Ficava a apenas 10 minutos do centro de Gramado, mas parecia um mundo à parte. O interior era simples, mas bem conservado. 3 quartos, uma sala ampla com lareira, cozinha integrada e uma varanda que circundava toda a construção. Clarinha explorou o espaço com crescente entusiasmo, especialmente quando descobriu que um dos quartos tinha uma janela com vista direta para o riacho. "Posso ficar com este quarto, papai?" perguntou ela, já imaginando onde colocaria suas coisas. "Claro que sim", respondeu Augusto, observando como a filha parecia mais leve, mais criança, longe das sombras da mansão dos Vasconcelos. Quando a corretora se afastou para atender uma ligação, Augusto se ajoelhou ao lado de Clarinha, que observava fascinada um passarinho azul na árvore próxima. "O que você acha, princesa? Quer morar aqui?" Ela sorriu, um sorriso genuíno que ainda era raro ver. "Sim, parece um lugar feliz." Naquela mesma tarde, Augusto assinou o contrato de aluguel com opção de compra. A mudança seria rápida, já que não levariam nada da mansão antiga. Augusto queria um recomeço completo, sem objetos que pudessem despertar memórias dolorosas em Clarinha. Nos 3 dias seguintes, eles se dedicaram a transformar a casa em um lar. Compraram móveis simples mas aconchegantes, roupas de cama coloridas, utensílios de cozinha e pequenos detalhes que faziam toda a diferença. Plantas para a varanda, quadros alegres para as paredes, uma coleção de livros infantis e brinquedos novos para Clarinha. O quarto da menina ganhou especial atenção. Augusto permitiu que ela escolhesse tudo, desde a cor das paredes, um azul suave como o céu de verão, até a colcha da cama, estampada com estrelas e planetas. Uma estante baixa foi preenchida com livros e pequenos tesouros que Clarinha encontrava em suas explorações, pedrinhas coloridas do riacho, penas de pássaros, folhas secas de formatos interessantes. Na quinta-feira à noite, véspera do encontro com Renata, Augusto percebeu que Clarinha estava inquieta. Ela mal tocou no jantar e permaneceu silenciosa durante a história que ele lia antes de dormir. "Algo te preocupa, meu amor?" perguntou ele, acariciando seus cabelos. "E se a mamãe quiser me levar para a casa dela?" A voz de Clarinha era quase um sussurro. "Isso não vai acontecer. O juiz decidiu que você mora comigo agora. Mas e se ela ficar brava de novo? E se ela gritar?" Augusto sentiu uma pontada de raiva, rapidamente substituída por uma determinação protetora. "Clara, olhe para mim. Amanhã estarão presentes pessoas especiais que cuidam para que crianças estejam sempre seguras. Se a mamãe disser ou fizer qualquer coisa que te assuste, você pode simplesmente sair da sala, e eu estarei lá fora esperando. Ninguém vai obrigar você a fazer algo que não queira." Ela assentiu, parecendo um pouco aliviada. "Posso levar meu urso novo?" "Claro que pode. Tenho certeza que o Sr. Bolhas vai gostar de te fazer companhia." Na manhã seguinte, Clarinha estava silenciosa enquanto se preparavam para sair. Vestiu-se sem protestos com o conjunto que Augusto separou. Um vestido simples, mas bonito, e uma cardigan para o caso de sentir frio no ar-condicionado do fórum. Sr. Bolhas, o urso de pelúcia marrom que haviam comprado juntos, estava firmemente agarrado em seus braços. O caminho até o fórum foi tenso.
Augusto tentava distrair Clarinha, apontando coisas interessantes pela janela, mas a menina respondia apenas com monossílabos, seu olhar distante. No estacionamento do fórum, antes de descerem do carro, Augusto se virou para encará-la. Lembre-se, princesa, não importa o que aconteça lá dentro. Nós dois voltaremos para nossa casa nova juntos, para nosso cantinho especial perto do riacho, com os pássaros e as árvores. Nada vai mudar isso. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Clarinha. Promete? Prometo com todo o meu coração. A sala destinada às visitas supervisionadas era diferente da austera sala de audiências. Havia brinquedos, livros, desenhos coloridos nas paredes, uma tentativa de criar um ambiente menos intimidador. A assistente social Márcia Pimentel, uma mulher de meia idade com expressão gentil, recebeu-os na porta. Olá, Clara, disse ela, abaixando-se para ficar na altura da menina. Que urso bonito você trouxe. Como ele se chama? Senhor Bolhas, respondeu Clarinha timidamente. Um nome perfeito. Ele pode entrar com você se quiser. Sua mãe já está esperando lá dentro, junto com o doutor Felipe, que é um psicólogo amigo de crianças. Clarinha olhou para Augusto, que assentiu encorajadoramente. Estarei bem aqui fora, princesa. Se precisar de mim, é só pedir para a Márcia me chamar. Com hesitação, Clarinha seguiu a assistente social para dentro da sala. Quando a porta se fechou, Augusto sentiu como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Sentou-se na cadeira mais próxima, tentando conter a ansiedade. Dr. Ernesto, que chegara para acompanhar a visita oficialmente, sentou-se ao seu lado. Vai ficar tudo bem. Márcia é excelente e o Dr. Felipe tem décadas de experiência. Eles interromperão imediatamente se perceberem qualquer sinal de estresse na Clara. Os minutos se arrastavam como horas. Augusto alternava entre caminhar pelo corredor e checar obsessivamente o relógio. Após cerca de 20 minutos, a porta se abriu e o Dr. Felipe saiu, vindo em sua direção. Sr. Vasconcelos, acho que seria bom o senhor entrar agora. Augusto sentiu um aperto no peito. Aconteceu alguma coisa? Nada alarmante, mas Clara está muito tensa. A presença do senhor pode ajudar. Ao entrar na sala, Augusto viu Clarinha sentada em uma das cadeiras pequenas, agarrada ao Sr. Bolhas, olhos fixos no chão. Renata estava do outro lado da mesa, visivelmente tentando conter as lágrimas. Márcia estava ao lado de Clarinha, uma mão gentilmente pousada em seu ombro. "Papai!" exclamou a menina ao vê-lo correndo para seus braços. Augusto a ergueu, sentindo o tremor em seu pequeno corpo. "Está tudo bem, princesa, estou aqui agora." Renata se levantou incerta. Estava diferente da última vez que Augusto a vira no tribunal, sem maquiagem elaborada, cabelos soltos, olheiras visíveis apesar da evidente tentativa de disfarçá-las. Parecia genuinamente abatida. "Ela não quer falar comigo", disse Renata, sua voz embargada, "nem me olhar." Márcia interveio com tom profissional. "Sr. Vasconcelos, acreditamos que seria benéfico se o senhor ficasse presente durante o restante da visita. Isso pode ajudar Clara a se sentir mais segura." Augusto assentiu, sentando-se com Clarinha no colo. A menina mantinha o rosto enterrado em seu peito, recusando-se a olhar para a mãe. "Clara", disse ele suavemente, "está tudo bem. Estou aqui com você. Ninguém vai te fazer mal ou te levar embora." Lentamente, Clarinha ergueu o rosto, embora ainda evitasse olhar diretamente para Renata. Dr. Felipe tentou facilitar o diálogo. "Clara, sua mãe trouxe algo para você. Quer ver o que é?" Com relutância, a menina virou-se minimamente, olhando de soslaio enquanto Renata colocava sobre a mesa um pequeno álbum de fotografias. "São fotos nossas", explicou Renata, abrindo cuidadosamente o álbum. "Lembra deste dia no parque? Você tinha acabado de completar 4 anos. A primeira foto mostrava Clarinha menor, sorrindo alegremente em um balanço, com Renata ao seu lado. Outras imagens seguiam. Aniversários, passeios, momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida. Clarinha olhou brevemente para as fotos, então se virou para o pai. "Podemos ir para casa agora?" sussurrou. Augusto trocou olhares com os profissionais presentes. Márcia fez um pequeno aceno, indicando que seria melhor não forçar a situação. "Acho que por hoje já foi suficiente", disse Dr. Felipe. "Clara, você pode ir com seu pai agora.
e talvez na próxima semana possamos tentar novamente, quando você estiver se sentindo mais confortável. Renata parecia devastada, mas assentiu em concordância. Quando Augusto se levantou com Clarinha no colo, ela fez um último apelo. Clara, meu amor, mamãe está tentando melhorar. Mamãe está arrependida. A menina não respondeu, escondendo novamente o rosto no ombro do pai. No corredor, Márcia abordou Augusto. Senhor Vasconcelos, isso é perfeitamente normal. Crianças que passaram por traumas precisam de tempo para reconstruir a confiança. Não force Clara, mas também não desencoraje o contato com a mãe. Com o tempo e condições adequadas, a relação pode ser reparada. Entendo, e quanto a Renata, ela parecia diferente. A senhora Vasconcelos está seguindo o tratamento rigorosamente, segundo os relatórios que recebemos. Abstinência total de álcool, terapia 3 vezes por semana, medicação para a depressão. O processo de recuperação é longo, mas há sinais positivos. No caminho de volta para casa, Clarinha permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Somente quando avistaram o telhado de sua nova casa entre as árvores, ela finalmente falou. A mamãe parecia triste. Augusto escolheu as palavras com cuidado. Sim, ela está triste. Acho que percebeu que fez coisas erradas e machucou você. Ela disse que está tomando remédios para ficar melhor. É verdade. Sua mãe está doente, Clara. Não do tipo de doença que a gente vê como gripe, mas uma doença que afeta como ela se sente e age. Ela está tentando se curar. Clarinha considerou isso por um momento. Quando alguém está doente, a gente não fica bravo com a pessoa, né? Augusto sentiu um nó na garganta diante da sabedoria infantil. É verdade, princesa. A gente não fica bravo, mas também toma cuidado até a pessoa estar totalmente curada. Ao chegarem em casa, uma surpresa os aguardava. Dona Teresa estava na varanda, ao lado de uma caixa grande com furos. Pensei que vocês poderiam querer um pouco mais de alegria nesta casa nova, disse a senhora com um sorriso. Dentro da caixa, um filhote de labrador dourado se agitava, latindo alegremente. Os olhos de Clarinha se arregalaram em encantamento puro. Um cachorrinho! É nosso mesmo? Todo seu, confirmou Dona Teresa. O filho da minha sobrinha tinha esta ninhada, e este aqui estava precisando de um lar cheio de amor. Pela primeira vez naquele dia, o rosto de Clarinha se iluminou completamente. Ela se ajoelhou diante da caixa, deixando o filhote lamber seu rosto, rindo com abandono. Como vamos chamá-lo? Perguntou Augusto, comovido pela transformação instantânea na filha. Clarinha pensou por um momento, observando o pelo dourado do filhote brilhar sob o sol da tarde. Sol, vamos chamá-lo de Sol, porque ele é amarelo e quente e faz tudo ficar mais feliz. Naquela noite, enquanto Augusto arrumava a cama de Clarinha, com o Sol dormindo enrolado aos pés dela, a menina olhou pensativa para o pai. Papai, acho que um dia eu posso falar com a mamãe de novo. Não agora, mas um dia. Augusto sentou-se na beira da cama, coração cheio de um misto de emoções. Quando você estiver pronta, meu amor, não há pressa. Você acha que ela vai ficar boa da doença dela? Espero que sim, princesa. Realmente espero que sim. Enquanto Clarinha adormecia, Augusto permaneceu sentado ao seu lado, observando sua respiração tranquila. Lá fora, a chuva começava a cair novamente. Mas aqui dentro, neste pequeno refúgio que haviam construído juntos, finalmente havia paz. Os meses passaram como páginas sendo viradas em um livro de histórias. O inverno rigoroso de Gramado deu lugar à primavera, que pintou o jardim da casa do riacho com flores silvestres de todas as cores. Sol, o labrador dourado, já não era mais um filhote desajeitado, mas um companheiro fiel que seguia Clarinha por toda parte, especialmente em suas expedições de exploração pelo terreno. A rotina que Augusto estabelecera tão cuidadosamente havia se transformado em um conforto para ambos. Manhãs começavam com café da manhã preparado juntos. Clarinha insistia em ajudar a fazer as panquecas nos fins de semana. Depois, enquanto ela frequentava uma escola pequena e acolhedora próxima ao centro da cidade, Augusto trabalhava remotamente no escritório que montara em casa. Almoços eram refeições simples, mas nutritivas. Tardes traziam lições de casa, brincadeiras com Sol e, ocasionalmente, visitas de Dona Teresa ou Dona Iracema, que se tornaram presenças queridas na nova vida que construíam.
Naquela manhã ensolarada de setembro, Augusto observava Clarinha pela janela da cozinha. Ela corria pelo gramado com sol. Seus cabelos, agora mais longos e saudáveis, esvoaçando atrás dela como uma bandeira dourada. Seu riso, antes tão raro, agora ecoava frequentemente pela propriedade. As sessões semanais com a psicóloga infantil estavam surtindo efeito. Os pesadelos haviam diminuído, assim como o medo de ser deixada sozinha ou de fazer algo errado. O celular de Augusto vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Dr. Ernesto. Audiência final marcada para quinta-feira, 10 horas. Todos os relatórios recebidos. Podemos conversar ainda hoje? Augusto respondeu afirmativamente, sentindo aquele familiar aperto no peito. Embora as evidências continuassem a seu favor e os relatórios da assistente social sobre o progresso de Clarinha fossem excelentes, não conseguia evitar a ansiedade. Esta seria a audiência que determinaria permanentemente a guarda da filha. As visitas supervisionadas com Renata haviam evoluído lentamente. As primeiras semanas foram tensas, com Clarinha mal falando, frequentemente pedindo para sair mais cedo. Gradualmente, porém, as barreiras começaram a ceder. Na última visita, uma semana atrás, Clarinha havia até mesmo mostrado a Renata um desenho que fizera na escola. Uma casa amarela com sol no quintal e significativamente 3 figuras: ela, o pai e, um pouco afastada, a mãe. Renata, por sua vez, parecia realmente empenhada em sua recuperação. Os relatórios do tratamento indicavam progresso constante. Mantinha-se sóbria, comparecia assiduamente às sessões de terapia, tomava a medicação regularmente. Nas visitas, apresentava-se adequadamente vestida, controlava suas emoções e, mais importante, respeitava os limites de Clarinha, nunca forçando proximidade ou contato físico quando a filha se mostrava desconfortável. Às vezes, Augusto se perguntava se devia sentir mais compaixão pela ex-esposa. Era difícil, considerando tudo o que Clarinha sofrera. Mas como explicar à filha que deveria perdoar sem dar o exemplo ele mesmo? "Papai, olha o que eu achei!" A voz de Clarinha o trouxe de volta ao presente. Ela entrou correndo na cozinha, sol em seus calcanhares, segurando algo em suas mãozinhas em concha. "O que é isso, princesa?" Ela abriu cuidadosamente as mãos, revelando uma pequena rã verde. Ela estava perto do riacho. "Posso ficar com ela?" Augusto sorriu. "As rãs são mais felizes na natureza, meu amor, mas podemos fazer um desenho dela antes de devolvê-la para casa." Clarinha considerou por um momento, então assentiu. "Tá bom, vou chamá-la de Esmeralda enquanto ela estiver de visita." Depois de documentarem cuidadosamente Esmeralda, com desenhos e uma foto no celular, pai e filha devolveram a pequena rã ao riacho. Clarinha acenou solenemente enquanto o anfíbio saltava para longe. "Adeus, Esmeralda. Volte para visitar quando quiser." Mais tarde naquele dia, enquanto Clarinha fazia a lição de casa na mesa da cozinha, Augusto recebeu a visita de Dr. Ernesto. Conversaram na varanda, longe dos ouvidos atentos da menina. "Todos os relatórios são favoráveis", explicou o advogado. "A psicóloga de Clara recomenda fortemente a manutenção da guarda com você, destacando o progresso excepcional da criança nos últimos meses. A assistente social que supervisionou as visitas também apresentou avaliação positiva do ambiente que você criou aqui. E quanto a Renata? Aí está o ponto interessante. Os relatórios do tratamento dela também são positivos. 6 meses de sobriedade comprovada. Progresso significativo na terapia. Seu psiquiatra atesta que ela está respondendo bem à medicação e demonstra genuíno arrependimento e desejo de reparação." Augusto franziu o senho. "Isso pode complicar nosso caso?" "Não exatamente. O histórico de negligência é bem documentado e o bem-estar atual de Clara com você é incontestável. O que pode mudar é o regime de visitas e, eventualmente, a possibilidade de visitas não supervisionadas." "Não sei se estou pronto para isso", admitiu Augusto. "Ainda não confio nela." "Compreensível, mas lembre-se que o juiz vai considerar principalmente o que é melhor para Clara a longo prazo. E ter uma relação saudável com a mãe, desde que seja seguro, costuma ser considerado importante." Naquela noite, após colocar Clarinha na cama, Augusto permaneceu na varanda,
contemplando as estrelas que cintilavam sobre as araucárias. Como seria o futuro para sua filha, para ele mesmo? A ideia de compartilhar, mesmo que minimamente, a vida de Clarinha com Renata ainda causava desconforto, mas não podia negar que a ex-esposa parecia estar realmente mudando. Na manhã da audiência, Clarinha ajudou o pai a escolher sua gravata. Optou pela azul com pequenos peixes dourados, um presente dela pelo Dia dos Pais. "Você vai falar com o juiz de novo hoje, papai?" perguntou ela enquanto tomavam café. "Sim, princesa. Ele vai decidir oficialmente que você vai continuar morando comigo." "E a mamãe vai estar lá?" "Vai sim." Clarinha ficou em silêncio por um momento, mexendo em sua tigela de cereais. "Papai, eu tenho uma coisa para dar para a mamãe. Pode entregar para ela?" Surpreso, Augusto viu a filha correr para seu quarto e retornar com um desenho dobrado. "O que é isso, meu amor?" "É um desenho nosso, eu, você, Sol e a mamãe. A professora disse que desenhar ajuda quando a gente tem sentimentos complicados." Augusto olhou o desenho com emoção. Mostrava a casa do riacho, com as 4 figuras mencionadas no jardim. A figura de Renata estava mais próxima do grupo do que no desenho anterior. "É lindo, Clara. Tenho certeza que sua mãe vai adorar." Enquanto se dirigiam ao fórum, Augusto sentia uma estranha mistura de emoções. Parte dele ainda guardava ressentimento por tudo o que acontecera. Outra parte reconhecia que pessoas podiam mudar, podiam se curar de suas feridas e doenças internas. Clarinha, em sua sabedoria infantil, parecia estar encontrando um caminho de perdão que ele ainda lutava para trilhar. O fórum estava tranquilo naquela manhã. Dona Iracema já os aguardava no saguão, impecavelmente vestida como da primeira vez. Dona Teresa também comparecera para ficar com Clarinha durante a audiência. "Bom dia, pequena", sorriu Dona Iracema, abraçando Clarinha. "Que vestido bonito você está usando hoje." "Obrigada, papai que escolheu. Ele disse que verde é a cor da esperança." Augusto deixou Clarinha com as 2 senhoras na área de espera e seguiu o Dr. Ernesto para a sala de audiências. Ao entrar, seus olhos imediatamente encontraram os de Renata. Ela parecia nervosa, mas composta, vestida com simplicidade elegante. Ao seu lado, doutor. Vinícius consultava papéis com expressão séria. O juiz Mendes entrou pouco depois e a audiência teve início. Como previsto, os relatórios foram amplamente favoráveis a Augusto. Doutor Ernesto apresentou o caso com competência, destacando o ambiente estável e amoroso que seu cliente proporcionava a Clarinha, o progresso da menina na escola e na terapia, e a adaptação bem-sucedida à nova casa e rotina. Quando chegou sua vez, Dr. Vinícius surpreendeu a todos com sua abordagem. "Meritíssimo, não contestamos a guarda principal para o Sr. Vasconcelos. Minha cliente reconhece que o bem-estar de Clara está sendo plenamente atendido na atual situação. O que solicitamos é uma revisão do regime de visitas, considerando o progresso documentado da Sra. Vasconcelos em seu tratamento." O juiz ergueu as sobrancelhas, claramente não esperando esta concessão. "Poderia elaborar, doutor?" "Certamente. Propomos visitas quinzenais inicialmente, ainda supervisionadas, mas com progressão para visitas sem supervisão após avaliação positiva de 3 meses. Eventualmente, gostaríamos que Clara pudesse passar alguns finais de semana com a mãe, sempre respeitando sua adaptação e conforto, é claro." Augusto sentiu-se tenso. Finais de semana com Renata. A ideia de Clarinha dormindo na casa da ex-esposa, longe de sua proteção, causava-lhe angústia imediata. O juiz pareceu perceber seu desconforto. "Sr. Vasconcelos, gostaria de comentar esta proposta?" Augusto hesitou, olhando brevemente para Renata. Havia súplica em seus olhos, mas também algo mais. Uma dignidade recém-encontrada, uma sobriedade que ia além da abstinência de álcool. "Meritíssimo, reconheço o progresso de minha ex-esposa. No entanto, minha preocupação principal é e sempre será o bem-estar de Clara. Ela ainda está se recuperando do trauma vivido. Creio que qualquer mudança deve ser extremamente gradual e sempre condicionada à avaliação psicológica de como isso a afeta." O juiz assentiu, uma posição compreensível. Consultou novamente os relatórios diante de si. Doutora Márcia Pimentel, a assistente social que supervisionou as visitas, recomenda um aumento gradual e cuidadoso do contato entre mãe e filha,
sempre priorizando os sinais de conforto da criança. Levantou os olhos para Augusto. Isso parece alinhado com sua preocupação, senhor. Vasconcelos. Sim, senhor. Sendo assim, estou pronto para proferir minha decisão. O juiz ajustou os óculos e adotou um tom formal. Considerando todas as evidências apresentadas, relatos profissionais e o melhor interesse da menor Clara Vasconcelos, determino o seguinte: a guarda definitiva é concedida ao Sr. Augusto Vasconcelos, com direito de visitas à Sra. Renata Vasconcelos nas seguintes condições: visitas quinzenais supervisionadas por 3 meses, seguidas de avaliação psicológica da menor. Se positiva, progressão para visitas sem supervisão por mais 3 meses, com nova avaliação. Somente após 6 meses de visitas bem-sucedidas e avaliações positivas, consideraremos a possibilidade de pernoites na residência materna. Augusto sentiu alívio misturado com resignação. Era justo, percebia agora. Dava a Clarinha tempo para se adaptar, mantinha as proteções necessárias, mas também abria caminho para uma possível reconciliação saudável com a mãe. Adicionalmente, continuou o juiz, a senhora Vasconcelos deverá manter seu tratamento com relatórios bimestrais. Qualquer recaída resultará em imediata revisão do regime de visitas. Ao final da audiência, quando todos se preparavam para sair, Augusto surpreendeu a si mesmo aproximando-se de Renata. Clara fez isso para você, disse ele, estendendo o desenho dobrado. Renata o recebeu com mãos trêmulas. Ao abri-lo, seus olhos marejaram. Ela nos desenhou juntos. Não exatamente juntos, corrigiu Augusto gentilmente, mas na mesma paisagem. É um começo. Renata ergueu os olhos, encontrando os dele sem desafio, apenas vulnerabilidade genuína. Obrigada, Augusto, por não impedir completamente que ela me veja, apesar de tudo. Eu sei que não mereço. Não faço isso por você, interrompeu ele. Faço por Clara. Ela merece a chance de conhecer a mãe que você pode se tornar, não apenas a que você foi. Eu vou provar que posso ser melhor. Por ela. E também por mim. Quando Augusto retornou à área de espera, encontrou Clarinha brincando tranquilamente com uma boneca que Dona Teresa sempre carregava na bolsa para emergências de entretenimento infantil. Tudo certo, papai? Perguntou ela, erguendo os olhos esperançosos. Tudo certo, meu amor. Vamos para casa? No caminho de volta, Clarinha fez a pergunta que claramente a preocupava. Eu vou ter que ir morar com a mamãe agora? Não, princesa. Você vai continuar morando comigo e com o Sol na nossa casa do Riacho. Mas você vai poder visitar sua mãe a cada 2 semanas, como tem feito. E se tudo correr bem, um dia poderá passar mais tempo com ela. Clarinha considerou isso por um momento. Como um fim de semana. Sim, mas só depois de muito tempo, e só se você se sentir confortável com isso. A menina assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Posso convidar a mamãe para ver o Sol um dia? Augusto sentiu algo se desatar em seu peito. Um nó de ressentimento que começava muito lentamente a se desfazer. Se você quiser, podemos pensar nisso. Talvez quando ela vier te buscar para uma visita. Quando chegaram em casa, Sol os recebeu com a habitual empolgação canina. Clarinha imediatamente se jogou no chão para abraçá-lo, rindo enquanto recebia lambidas entusiasmadas. Vou mostrar para o Sol meu novo desenho, anunciou ela correndo para seu quarto. Augusto ficou na varanda, observando a propriedade que agora verdadeiramente considerava lar. O riacho cintilava sob o sol da tarde, as árvores balançavam suavemente com a brisa, e flores silvestres pontuavam o gramado com cores vibrantes. Tantas transformações em tão pouco tempo. Clarinha retornou com seu mais recente desenho, uma criação muito mais alegre que a anterior. Mostrava ela mesma no centro, com Sol, o pai, e agora timidamente incluídas 2 figuras adicionais, Dona Teresa e Dona Iracema. Na parte superior, um grande sol amarelo iluminava toda a cena. É nossa família nova, papai, explicou ela. Não é igual às outras famílias, mas é nossa. É perfeita, princesa, respondeu ele, abraçando-a. Naquela noite, depois que Clarinha adormeceu, Augusto sentou-se na varanda com uma xícara de chá. A chuva começava a cair suavemente, um som reconfortante no telhado de madeira. Sol dormia aos seus pés,
ocasionalmente movendo as patas como se corresse em sonhos. Pensou em como a vida podia mudar em direções inesperadas. Um ano atrás, jamais imaginaria estar ali sozinho com a filha, em uma casa modesta cercada por araucárias. Tampouco imaginaria que poderia começar a encontrar paz com o passado, nem que Renata poderia realmente mudar. O som da chuva intensificou-se, mas dessa vez não trazia consigo memórias dolorosas. A chuva que antes simbolizara abandono e sofrimento para Clarinha, agora era apenas chuva. Água que nutria a terra, que fazia as flores crescerem, que enchia o riacho onde observavam juntos os peixinhos coloridos. Um mês depois, quando Renata veio buscar Clarinha para sua primeira visita não supervisionada, o céu estava carregado de nuvens cinzentas. Clarinha, vestida com uma capa de chuva amarela e botas de borracha da mesma cor, estava ansiosa para mostrar à mãe a pequena horta que começara no quintal. "Olha, mamãe, plantei morangos e tomate cereja. O papai me ajudou com as mudinhas." Renata, visivelmente emocionada com o entusiasmo da filha, ajoelhou-se para examinar as plantas. "Estão lindos, Clara. Da próxima vez que você me visitar, podemos plantar flores na minha varanda também. O que acha? Posso plantar margaridas? São minhas favoritas." "Claro que pode, meu amor." Augusto observava a cena da varanda com sentimentos contraditórios ainda, mas predominantemente em paz. Dr. Ernesto havia lhe dito uma vez: "Você não precisa confiar nela imediatamente. Confie no processo, nos profissionais e principalmente em sua filha. Crianças têm um radar impressionante para a autenticidade." Quando os primeiros pingos começaram a cair, Augusto esperava que Clarinha corresse para se abrigar. Em vez disso, para sua surpresa, a menina estendeu os braços, inclinou o rosto para o céu e riu, girando em círculos sob a chuva leve. "A chuva lava as coisas velhas, papai", gritou ela, repetindo o que dissera meses atrás. "E faz crescer coisas novas." Renata olhou para Augusto, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele assentiu levemente, um pequeno gesto que dizia: "Estamos tentando, estamos avançando." Enquanto a chuva caía gentilmente sobre os três, Augusto percebeu que Clarinha, em sua sabedoria infantil, havia compreendido algo que adultos frequentemente esqueciam: que mesmo as tempestades mais devastadoras eventualmente passam, que a água que destrói também é a que nutre, e que às vezes é preciso permitir que a chuva lave o passado para que novas sementes possam germinar. Sol se juntou a eles no gramado, latindo alegremente para as gotas d'água. E ali, sob a chuva de primavera, um novo capítulo começava. Não perfeito, não sem desafios, mas fundamentado em algo que nem a pior tempestade poderia arrancar: o amor incondicional entre um pai e sua filha, e a resiliência extraordinária de um coração infantil que, apesar de todas as adversidades, ainda encontrava motivos para dançar na chuva. Na parede da casa, protegido por um quadro simples, o desenho mais recente de Clarinha mostrava sua família expandida, incluindo agora uma figura materna mais próxima, não totalmente integrada, mas caminhando naquela direção. Acima de todos, um grande guarda-chuva colorido os protegia, não da chuva, que caía livremente ao redor, mas oferecendo o que todos precisavam: um abrigo compartilhado, um espaço de segurança, uma promessa silenciosa de que, desta vez, ninguém mais seria deixado do lado de fora. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Augusto e Clarinha tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Contem-nos nos comentários o que mais tocou vocês nesta história de reconstrução e perdão. Estamos ansiosos para ler suas impressões.